povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu quero estar compartilhando um conhecimento com vocês que vou falar um pouco de neurociência e um pouco sobre fé, tá? Um pouco de fé, um pouco de neurociência. A intenção desse vídeo é agregar conhecimento para a tua vida cotidiana, para fortalecer a sua fé, tá certo? Então essa é a única intenção desse vídeo, de estar compartilhando um conhecimento que eu adquiri e que isso trouxe transformação para o meu conhecimento, né, para a minha vida, enfim, para mim serviu como alimento para minha vida, para crescimento intelectual e para crescimento espiritual, tá certo? Então eu quero falar um pouco com você sobre o ser humano ser um ser que se desenvolve socialmente, tá? Então, o ser humano, ele se desenvolve socialmente, em sociedade. Eu vou usar um texto, né, como base, um texto bíblico, porque a nossa intenção é estar crescendo no Evangelho, mas também no conhecimento sociológico, geopolítico, científico, histórico em geral. Tá? Então, o texto bíblico que eu vou usar como referência é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, onde o apóstolo Paulo diz assim: "Sedes, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." Tá certo? O apóstolo Paulo disse: "Sejam meus imitadores, me imitem, façam como eu faço, porque eu imito a Cristo." Legal? Esse é o texto. "Sedes, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Chique. Beleza, e aí? Eu acho interessante, há 2000 anos atrás, né, há 2 milênios atrás, dentro do Império Romano, o apóstolo Paulo tinha esse conhecimento, né, um conhecimento elevado. Nós sabemos, pelos estudos das Escrituras, que o apóstolo Paulo ele era dotado de conhecimento e dotado também de unção e de revelação divina e de dons divinos, tá? Mas do conhecimento, Paulo, ele era Paulo de Tarso, né? O Saulo de Tarso, o nome de Paulo era Saul, né? Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saulo era descendente da tribo de Benjamim, e Saulo, ele estava no tempo cotidiano onde ele foi alcançado pelo Evangelho como um conhecedor da lei, um fariseu, né, um conhecedor das Escrituras. E Saulo, para quem não sabe, era um poliglota, falava mais de 2, 3 idiomas, era um cara que tinha um amplo conhecimento. Paulo, né, ele tinha cidadania romana, então ele era da alta sociedade, né? Vamos jogar as claras. Ele tinha um conhecimento. E para deixar bem mais claro e compreensível, por que eu falo que ele era da alta sociedade? Porque entre a classe média e a alta sociedade há uma grande diferença no conhecimento. Não apenas no linguajar acadêmico há uma grande diferença, mas no conhecimento, que a população mais pobre, inferior, ela é sabotada pela política, pelos governantes, para que sejam alienados. Isso sempre aconteceu em todos os governos do mundo. Mas as classes mais elevadas, assim como os judeus, né, que são super conservadores, que aprendem várias cabalas nas sinagogas, aprendem vários estudos e crescem aos pés dos rabinos, aprendendo tanto a história da Torá Sagrada e a história do povo judeu, e sobre sociologia, e aprende muito sobre dinheiro, aprende muito sobre comportamento humano, sobre o pensamento, sobre filosofias. Os judeus têm a cultura de aprender e estudar, então, pelo excesso de conhecimento, eles acabam tendo um intelecto, um QI mais alto do que o normal das pessoas, tá certo? E, para quem não sabe, a maior parte da população mundial, onde está os milionários, são os judeus, os árabes, são povos que têm algo em comum, principalmente os judeus, e é o conhecimento, né? O conhecimento, a experiência, a cultura, o modo de pensar. A Bíblia diz assim: "Ensina o menino o caminho que se deve andar, porque quando crescer não se desviará dele." Ou seja, se a criança aprender o caminho que ela deve andar, quando ela for crescendo, ela não vai se desviar. Quando ela crescer ou quando passar o tempo, ela não vai se desviar. Por quê? Porque não tem como se desviar quando você conhece a verdade, tá certo? Então, o apóstolo Paulo, Paulo era fariseu, doutor da lei, conhecedor das Escrituras. Ele era
de família nobre, sim, de família nobre. Saulo era descendente da tribo de Benjamim, cresceu aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecedor, que era o top dos rabinos em Jerusalém. Tinha uma profissão nobre que os filhos, os descendentes mais nobres de judeus aprendiam em Jerusalém, que era fazer tendas, né? Quando eles iam aprender e estudar com Gamaliel, eles aprendiam uma profissão, era tipo um Senai que tinha na época, e Paulo aprendeu a profissão de fazedor de tenda, falava praticamente 5 idiomas, se eu não me engano. O cara era top, tinha um conhecimento alto, ou seja, alta sociedade, eles têm conhecimento que a classe mais baixa não tem. Por que a classe mais baixa não tem? Porque ela sempre foi sabotada, porque sempre houve uma cerca de arame farpado fazendo a divisão entre a classe média e a classe alta. E a divisão não é o valor de dinheiro em si apenas, mas sim o aprendizado, o conhecimento. A classe mais elevada tem mais conhecimento. Por exemplo, um nobre, um presidente dos Estados Unidos, a rainha da Inglaterra, vamos falar mais, o primeiro-ministro de Israel, sei lá, só no nosso país que o presidente não tem mais conhecimento, eu acho. Não estou tirando o bolsonarista ou os seguidores do Lula, não é nada disso, não tem nenhum propósito político aqui. Mas no Brasil eu acho que não é todos que estão nos cargos de chefe máximo do executivo que adquire um conhecimento extraordinário como é dado a outros líderes, tá certo? Mas enfim, o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha era um conhecimento absolutamente elevado, certo? Um conhecimento de um cara que fala 5 idiomas, de um cara que na época era de família nobre e tinha cidadania romana, tá? Paulo tinha cidadania romana. O camarada era fariseu da lei, fariseu, doutor da lei, conhecedor das escrituras, teve a oportunidade de aprender Torá Sagrada, história de Israel, aprender sobre tudo praticamente que envolvia a fé judaica naquele tempo, com o cara top, mais top do mundo, que era Gamaliel naqueles dias, tá certo? Então Paulo teve ótimos mestres, foi um cara que teve grandes oportunidades na vida e tinha um alto nível de conhecimento. O cara era top em conhecimento, tá certo? Era de alta sociedade, passou por cadeias, prisões, por várias situações, padeceu muito pelo nome de Jesus Cristo, mas Paulo vinha de origem nobre, certo? Tinha um conhecimento elevado. E é sobre este conhecimento elevado que eu quero falar com você, tá certo? O apóstolo Paulo disse assim: sedes, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu quero falar com você como que o cérebro humano funciona, como que é o mecanismo, a articulação de nossa mente, como que nós funcionamos. O apóstolo Paulo já sabia naquela época, ele já entendia como a mente humana funcionava, tá? Ele já tinha compreendido como a mente humana funcionava. Até Davi, que também foi rei em Israel, quando ele escreve o Salmo de número 40, ele diz: e essa é a geração dos que buscam, aos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ou seja, e essa é a geração dos que buscam, nos que buscam, ou em outras traduções, dos que buscam aos que buscam a tua face. Não está falando dos que buscam a tua face diretamente, ó Deus de Jacó, mas estava falando, esta é a geração dos que buscam, nos que buscam. Ou seja, está falando de uma segunda pessoa, tá certo? Uma segunda pessoa que estaria ali sendo apresentada. Ele diz, dos que buscam, nos que buscam. Ele apresenta duas pessoas ali. Você busca em outra pessoa que busca. Chique, entendeu? Qualquer coisa deixa um comentário aí que a gente fala em box, depois eu te explico, beleza? Então vamos dar continuidade. O apóstolo Paulo, quando ele fala, sedes, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele está mostrando que precisaria ser imitado. Vocês precisam me imitar, vocês precisam me observar, vocês precisam me admirar, vocês precisam olhar para mim. Faça o que eu faço, ouça o que eu falo, admire o que eu tô fazendo, pô. Entendeu? E eu quero falar a respeito desse gatilho mental. Qual que seria o gatilho mental aqui? Vou usar um exemplo, as celebridades, né? Vou colocar um exemplo aí,
que aconteceu nessa semana, Cristiano Ronaldo, né? Ele, só por não tomar uma Coca-Cola diante da coletiva de imprensa ali e escolher uma água mineral, a Coca-Cola, no momento que ele teve microexpressões faciais de rejeição, aquilo ali causou uma queda nas ações da Coca-Cola. Como que pode o povo parar de investir nas ações da Coca-Cola porque em uma fração de milésimos de segundo ele teve uma expressão facial ao olhar para uma Coca-Cola e preferia água? E os espectadores que estavam assistindo perceberam a reação do Cristiano Ronaldo e já investidores venderam ações e teve uma queda ali, não foi muita coisa, mas foi coisa de bilhões, né? A queda que teve foi coisa absurda, assim, tá certo? E um exemplo, Cristiano Ronaldo, ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno, é um ídolo, é um jogador muito dedicado, ele foi 5 vezes eleito o melhor jogador do mundo. Então as pessoas, os jovens ou esportistas ou admiradores do esporte e do atleta Cristiano Ronaldo, quando vem na TV aquilo ali, peraí, o Cristiano Ronaldo, se o cérebro deles entender, se eles tivessem sacada, peraí, Cristiano Ronaldo não quis a Coca-Cola, mas quis a água. Ele não quis o refrigerante, mas quis a água. O que acontece? As pessoas param de beber refrigerante, porque o Cristiano Ronaldo demonstrou não preferir o refrigerante, mas sim a água. Ou seja, o ser humano, ele é um ser biopsíquico-social. O que é isso? Biopsíquico-social. É um ser biologicamente, psicologicamente social. O nosso cérebro, a biologia neural, o sistema nervoso, o sistema biológico do nosso cérebro e o sistema psíquico, a forma de pensar, a nossa biologia, a nossa massa cerebral, a nossa composição física, as nossas células neurais em nosso cérebro, a matéria cerebral nossa funciona dessa forma e o nosso psique, certo? A nossa mente funciona dessa forma, social. Nós somos seres que nos desenvolvemos socialmente. Vou dar um exemplo. A criança. O menino aprende a falar como? Ouvindo os pais e outras crianças e se interagindo, vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Nós somos reflexo daquilo que nós admiramos, daquilo que nós absorvemos. E nós aprendemos e absorvemos durante todo o processo da vida, porque essa é a forma do cérebro humano funcionar. Então, se você entender como funciona a sua mente, se você entender como funciona o seu sistema nervoso, se você entender como funciona a sua psique, você vai ter vantagens e você vai conseguir direcionar o seu foco e parar de fazer tanta caquinha na vida, beleza? Então, fica ligado aí, não sei se você já saiu, acho que dessas horas muita gente para de assistir o vídeo, não espera chegar ao ápice do vídeo, mas enfim, segura aí que vem rojão para você aprender e crescer no evangelho e crescer em conhecimento para a tua vida, tá certo? Espero estar colaborando com você. O apóstolo Paulo estava mostrando para que as pessoas fossem ali admiradores de discípulos de Jesus. Sedes, pois, os meus imitadores. Olhem para mim, me observem. Olha quem eu sou, o que eu faço, eu sou servo de Cristo. Sedes, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo também, em Romanos, ele deixa bem claro a respeito da metamorfose, da transformação da nossa mente ao meditar no culto racional, ou seja, ao você ir aprendendo o evangelho e você for aprendendo a vida, você for conhecendo mais, você vai se desenvolvendo e a sua mente vai aflorando, vai causando uma metamorfose na sua mente. A metamorfose é uma transformação que acontece na sua mente. Você vai aprendendo, porque o conhecimento te transforma em outro ser. Tá certo? O conhecimento transforma, faz você ser outra pessoa. Tá certo? Enfim. E ele dizia, se dispôs os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Me observem. Olhem para quem eu sou, olhem para o que eu faço, olhem para o que eu creio, me observem. Está escrito, se eu não me engano, em Salmos. Salmos, eu não me lembro, mas veio aqui
um gatilho rápido. Está escrito contemplai-o e sereis iluminado. Eu vou colocar na descrição aí, na edição do vídeo eu coloco, tá? Contemplai o Senhor, né? Contemplai-o e sereis iluminado, né? Iluminado é que você vai compreender, admire, observe em Deus, contemple a palavra de Deus. Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação aprendeu a observar Deus e o observar pessoas que seguem a Deus e o observar pessoas que não seguem a Deus. Vamos supor, camarada está assistindo lá o MC Cabeça Dura, um exemplo, MC Cabeça Dura. Ele vai cortar o cabelo igual o MC Cabeça Dura, ele vai vestir a roupa que o MC Cabeça Dura veste, ele vai meter a correntona que o cara usa, ele vai fazer tudo o que o cara faz porque ele está sendo influenciado, tá? É por isso que são chamados de influências, porque eles influenciam, eles trazem uma influência psíquica para a tua vida. E se nós entendemos como funciona a nossa mente, o nosso cérebro, nós conseguimos focar o que nós queremos, né? Porque muitas vezes a pessoa quer uma coisa, só que ela acaba aceitando outras coisas, acaba colocando o coração em outras, né? E aí vira aquilo lá, ele vai acabar sendo transformado naquilo. Está escrito também na Bíblia que seremos transformados e semelhantes aos ídolos. Se você admira algo e quer tanto aquilo e observa tanto, você acaba virando aquilo. Você acaba se tornando aquilo. Por quê? Você começa involuntariamente a fazer as mesmas coisas que uma pessoa que você está admirando faz. Entendeu? Se você está contemplando lá o serial killer, o MacGyver aí, o Rambo, né? Que a polícia não conseguiu pegar ainda, tomara que pega logo esse cara. Esse cara é um psicopata maluco, maníaco, e precisa ser pego imediatamente. Enfim, uma pessoa que contempla isso, ela é transformada na mesma coisa. Se você admira, se você acha legal, se você deseja ser, se você contempla, você vai ser transformado no mesmo. Entendeu? Jesus disse que aquele que crê em mim, ele falou, se possível farão as obras iguais e até maiores que as minhas. Pera aí, eu vou fazer obra igual e até maior que Jesus, por quê? Porque ele fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedir no meu nome vai ser dado. Ou seja, se as palavras de Jesus, se as palavras do Evangelho estiverem entranhadas na sua alma, na sua mente, no seu psique, e você é seguidor de Cristo de verdade, o seu olhar é Cristo, o seu viver é Cristo. E aonde que você busca? Você busca na sua vida particular com Deus, buscando a Deus, e você busca nos que buscam. Sai corona. Você busca nos que buscam, tá certo? Como o apóstolo Paulo disse, ser depois dos meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Tá certo, gente? Então, o homem é um ser, recapitulando, biopsíquico social. Ou seja, a nossa biogenética, o nosso cérebro, ele é formado biologicamente, ele é biologicamente formado para agir dessa forma, tá? Aprendendo com outros. O homem é feito para se desenvolver socialmente. E você não pense que você é diferente porque você é um ser humano. Você não é um anjo, tá? Você não é um anjo. E eu não sei qual é o mistério dos anjos. Porque está escrito que o Satanás, a serpente, o dragão, sei lá quem que é o chifrudo, levou a terça parte dos anjos do céu contigo. Peraí, como que ele conseguiu jogar um 7-1 e levar a terça parte dos anjos com ele? Com algum tipo de influência, com algum tipo de manipulação ou de poder de convenção, de comunicação, né? Mas ele conseguiu. Está escrito na Bíblia. Jesus disse, eu vi Satanás sendo lançado e tal. Não, mas não é essa a intenção do vídeo hoje. Um outro dia a gente fala a respeito de demonologia, né? De anjo, demônio, capeta. Uma hora a gente fala a respeito disso de uma forma lúcida, tá certo? Mas a respeito do nosso cérebro. O cérebro humano, ele é feito dessa forma. Nós nos desenvolvemos socialmente. E o evangelho, ele se desenvolve na sua vida socialmente. Poxa vida, olha o poder que tem a influência. Por que ficar andando com gente que não presta? Por que ficar admirando, talvez ali, coisas, ídolos, e não a Cristo?
Né? Você não é obrigado a admirar Cristo. Deus não te obriga a isso, nem te pede isso. Deus não precisa que a gente o adore por ele ser Deus. Deus não precisa disso. Mas a palavra de Deus é clara, né? Se você o admira, você é transformado. Quer ser transformado em filho de Deus? Está escrito, e a todos aqueles que o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o poder é dado a você. Se você quiser, você vira filho de Deus. A todos que recebem, ouviu a palavra de Deus, entrou no teu coração, Deus está lhe dando o poder de ser feito, de ser transformado, metamorfose, de ser gerado, de nascer de novo, enfim. Deus está te dando o poder de ser feito filho. Filho de Deus. Ser transformado em um legítimo filho de Deus. Tá? E Jesus disse, aquele que crê em mim, se possível, fará as mesmas obras que as minhas. Tá certo? Então você pode ser transformado pelo conhecimento, pela renovação da sua mente e também pela interação social. Com quem que você anda? Né? Com quem que você anda? Quem que é a sua tribo? Porque o ser humano precisa de tribo, né? Uma hora a gente vai se estender mais no assunto, eu quero fazer um podcast para desenrolar isso daí, porque é um tema que leva horas aí, e assim... O canal nosso está começando, não estou nem aí ainda com grandes audiências, a intenção é deixar armazenado esses vídeos para que uma hora que algum vídeo subir, o canal subir e alcançar as pessoas que necessitem desse tipo de conhecimento que eu estou trazendo, tá bom? Então, gente, eu vou parar por aqui, eu não vou me estender muito mais, tá? Eu peço para você, se você quiser continuar assistindo esses vídeos com esse tipo de conhecimento, né, de como funciona a mente humana, de como que nós nos desenvolvemos, de como que o evangelho atua na nossa vida, de como que é a transformação do ser, do pecador sendo transformado dia a dia num pecador crendo em Deus, né, enfim. Se você quiser saber mais a respeito do que nós pregamos, cara, tô deixando aí em cima do vídeo, o link do YouTube, talvez você assista esse vídeo aí no Facebook, clica aí no link, vai lá pro YouTube, ou então digita na barrinha do YouTube lá, Evangelho Racional, tá? Evangelho Racional lá no YouTube, procura lá o Evangelho Racional. É um canal novo, é bem novo, temos pouquíssimos inscritos, se inscreve lá, deixa o sininho ativado, dá uma força pra gente aí, e vai... A intenção minha é trazer conhecimento, tá? É compartilhar o que eu tenho absorvido, tá certo? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Abraço!